Oi, meus queridos, hoje é quarta-feira, dia de ver, ler e ouvir, e eu vou comentar sobre um tema que une dois dos eixos mais comuns no Enem e nos outros vestibulares. Hoje a gente vai comentar uma mistura entre educação e minorias e intolerâncias. Quer saber qual tema eu vou comentar? Vem comigo. A essa altura do campeonato você já deve saber disso, mas não custa lembrar. Nós temos vídeos inéditos toda segunda, quarta e sexta. Segunda, o Salvando a Sua Redação, em que eu dou foco mais na teoria de redação. Quarta, vai ter sempre o Ver, Ler e Ouvir, focado em repertório sociocultural, organizado por tema e por eixos temáticos. E sexta-feira é dia de Giro da Jana, em que eu comento as atualidades, e Janaflix, em que eu indico uns filminhos para serem assistidos. E se você não quer perder nada aqui deste canal, eu tenho um lembrete, uma sugestão e, na verdade, um pedido. Não deixe de assinar o canal, ativar as notificações, porque aí o YouTube te lembra toda vez que tiver um vídeo novo, ok? Bom, na última segunda-feira, nas minhas redes sociais, eu liberei este tema de redação: Desafios para a inclusão educacional de autistas no Brasil. E aí a gente vê que dentro dessa frase temática, autistas são o tema, o aspecto mais específico, mas eu estou falando aqui de inclusão, ou seja, eu considero que os autistas pertencem a um grupo excluído, segregado, o que encaixa no eixo das minorias e intolerâncias. E eu não estou falando da inclusão no mercado de trabalho, pelo menos não por agora. A gente está falando sobre educação, sobre inclusão educacional, que é o outro eixo temático primário diretamente envolvido aqui. Jana, mas por que você está fazendo essa análise? Porque é ideal que você tenha repertório sociocultural que seja direta ou indiretamente ligada a alguma das partes da frase temática. Essa é uma das exigências da competência 2 e quando eu separo o tema e os eixos temáticos, eu estou garantindo que o meu repertório sociocultural é diretamente ligado a pelo menos uma das partes do tema. E este vídeo se chama Ver, Ler e Ouvir. A primeira coisa que eu quero indicar para vocês é o que vocês deveriam ver. Para falar especificamente sobre a questão dos autistas, eu acho que valeria a pena, por exemplo, você assistir a série norte-americana Atypical, tá? A gente tem essa série que está na Netflix, tem 4 temporadas e conta a história desse jovem, desse estudante. Então a gente está falando sobre, ao mesmo tempo, 2 pedaços do tema, a questão do autismo, especificamente dentro do ambiente escolar, e fala da busca desse jovem por uma namorada, por uma parceira afetiva. E isso vai se dar também dentro do seu ambiente escolar. Então, o primeiro repertório de hoje é o repertório do Ver, a série norte-americana disponível na Netflix, Atypical, para falar sobre o tema do autismo e o comportamento da escola em relação ao autista e o autista dentro da escola. Mas este quadro se chama Ver, Ler e Ouvir. E o que eu sugiro que você leia para este tema de hoje? Eu sugeriria o Pedagogia da Autonomia, que é uma das obras mais famosas do Paulo Freire, principalmente porque dentro do Pedagogia da Autonomia, o Paulo Freire fala sobre educação como um elemento que ajuda o indivíduo a superar as suas limitações, a educação como prática libertadora. E eu até separaria, mostraria para vocês
um pedaço da minha apostila de temas de um dos meus cursos. A propósito, tem lista de espera para os meus cursos, tanto voltados para o Enem quanto para as particulares de medicina. É só procurar as minhas redes sociais, tem lá um cliquezinho, você está a um clique da lista de espera. E aí eu queria mostrar para vocês o que vale a pena, eventualmente, ler dentro do Pedagogia da Autonomia e essa ideia de educação libertadora. Isso daqui é uma página da minha apostila de temas, tá? Para vocês verem a qualidade do material. Vou fazer esse jabá mesmo. Paulo Freire e Educação Libertadora. Uma visão de educação mais humana é levantada pelo autor como contraposição à educação bancária. Tal visão ou concepção é tida como sendo problematizadora e libertadora, à medida que esta é uma constante busca que visa que os educandos transformem o mundo em que vivem. Para tanto, eles devem compreender a realidade que os cerca através de uma visão crítica, respeitando-se sua cultura e história de vida. A gente pode se perguntar se essa concepção de educação libertadora é de fato oferecida para os alunos autistas neurodivergentes no Brasil. Então, estou aqui indicando neste instante que vocês, junto com a educação como prática libertadora, utilizem aquela citação que está na apostila. Ok, só que tem um outro repertório que eu indicaria para vocês lerem, tá? Se o Atypical fala do tema específico autistas, se a pedagogia da autonomia fala sobre educação, eu tenho uma citação que vale a pena você ler e que é ótima para falar sobre minorias em geral. Toda vez que a gente vai discutir minorias, eu sugiro para os meus alunos a utilização do artigo 5º, que fala do princípio da isonomia, o direito de ter direitos iguais. Artigo 5º talvez seja o mais famoso da Constituição. A Constituição estabelece no artigo 5º o princípio da igualdade nos seguintes termos: todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. E aí temos o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Ou seja, temos aqui uma referência legal para a gente falar sobre o conceito, sobre o eixo das minorias e intolerâncias. Beleza, você já sabe o que ver, a série Atypical, você já sabe o que ler, o Pedagogia da Autonomia e o artigo 5º da Constituição, e a última coisa que nós precisamos fazer aqui é o ouvir. Eu sugeriria que vocês ouvissem um dos episódios de um dos meus podcasts favoritos. Existe uma página na internet brasileira, que é o Justificando, que faz, uma divulgação para o público leigo sobre temas da área do direito, temas jurídicos. Eu gosto muito para indicar para os meus alunos, caso eles queiram falar sobre legislação, direitos e Constituição. Então, primeiro, fonte geral é o Justificando. Vou até colocar um vermelhinho aqui, ó. Só que o podcast Justificando, no seu episódio número 63, fala especificamente sobre protagonismo autista, darmos autonomia e independência e a neurodiversidade, o fato de que existem as chamadas neurodivergências. Muito interessante, porque são discutidos nesse episódio os aspectos sociológicos, jurídicos, culturais, históricos, entre outros. Então, vamos fazer um momento de recapitulação? Só que antes do momento de recapitulação, aproveita, gostou desse vídeo? Deixa o like, deu trabalho fazer essa pesquisa, deu trabalho estudar, deu trabalho separar a proposta de redação. Mas deixa também o seu comentário, compartilhe esse vídeo com um colega, com um parente, com um amigo, se inscreva no canal e ative as notificações, porque agora a gente vai fazer uma recapitulação. Qual é a minha indicação hoje no ver, ler e ouvir? Para falar especificamente sobre autismo e escola,
Para falar sobre o aspecto educacional escolar do autismo, a série norte-americana Atypical, que está na Netflix. Para falar sobre o eixo da educação como um todo, pedagogia da autonomia, a educação como prática libertadora, mas se você quiser falar sobre minorias e intolerâncias, eu indico a Constituição Federal de 1988, o artigo 5º. E se você quiser ouvir alguma coisa sobre a questão das pessoas autistas no Brasil, a legislação que protege essas pessoas, seus direitos, entre outros elementos, o podcast Justificando no episódio Protagonismo Autista e Neurodiversidade. Bom, encerramos esse vídeo por aqui e eu quero a sua opinião sobre qual tema eu devo fazer o próximo Ver, Ler e Ouvir. Acho que ficou bem legal o nosso conteúdo de hoje. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa o seu joinha, ativa as notificações, entre outras formas de biscoitos virtuais. A gente se vê na sexta-feira com o Giro da Jana. Beijo!